Então, o primeiro percurso 1 da página 14 é localização e extensão do território brasileiro. Esse então é o primeiro percurso do nosso conteúdo, né, da primeira unidade, que é subdividido em então, 4 percursos essa primeira unidade. A primeira pergunta lá, né, como localizar o território brasileiro, né, que era uma das perguntas também. Como então nós podemos localizar o território brasileiro? De que modo? Nós podemos utilizar Oi? Então o primeiro modo pode então utilizar a relação com os hemisféricos. Então, o primeiro modo, então, vamos utilizar então a relação com os hemisféricos. Hemisférico, pessoal, o próprio nome já condiz, né, que seria metade de uma esfera, ou seja, metade do planeta Terra. O planeta Terra então, é dividido em 4 hemisféricos. O primeiro, né, que nós utilizamos para dividir, né, o primeiro seria utilizando o meridiano de Greenwich, que divide então o planeta Terra em 2 partes, né, a parte leste e oeste, ou seja, leste oriental e oeste ocidental. Então, seriam os 2 hemisféricos, hemisférico ocidental e o hemisférico oriental. Esse é o primeiros hemisféricos, tá? Como condiz aqui no mapinha aqui, ok? Lado leste, né, é a parte oriental e parte oeste ocidental. E a segunda, né, a segunda parte dividindo, então nós utilizamos a linha do Equador, né, que divide então hemisférico norte e hemisférico sul, tá? Então esses são os 4 hemisféricos do planeta Terra. Nós podemos então utilizar também a relação com as zonas térmicas, ou seja, a temperatura, né, em relação da temperatura e clima, né, do Brasil em relação ao mundo. Então o Brasil localiza em uma zona intertropical, tá, definida pelos 2 trópicos, né, o de Capricórnio e o de Câncer. E tem uma predominância, né, ou seja, a maior parte do clima brasileiro é quente e úmido, tirando algumas exceções no sul do país, né, que são áreas periféricas que tem um clima subtropical, ou seja, um pouco mais frio, tá? Então, essas são as zonas térmicas, pessoal, do planeta Terra, tá? Mais ao sul e ao sul e ao norte temos as zonas polares, né, ou glaciares. E essas medianas, né, entre as zonas polares e a zona tropical, existem então as zonas temperadas. Então, no sul do país, pessoal, está localizado então numa zona temperada, ali no Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a maior parte do território brasileiro então está numa zona tropical. Também podemos utilizar a relação com o continente americano, ou seja, o continente americano, para poder melhor estudo, foi então dividido em 3 partes, né, levando em conta aí os fatores econômicos, né, econômicos e sociais, né. Então, a América do Norte, né, que compreende ali Estados Unidos, Canadá e México, a América Central, que compreende as ilhas, né, e o continente ali, que compreende ali um istmo, né, istmo de Panamá e os outros países ali super vizinhos, né, e a América do Sul ali, que inclui inclui Brasil, Argentina, Venezuela, todos os países ali vizinhos do Brasil, né. Então essa seria a divisão, né, da América do Norte, a América Central aqui, a parte insular e a parte continental e a América do Sul, ok? Então o Brasil está localizado em qual parte do continente americano? Então está localizado na América do Sul, ok?
Relação com o idioma, tá? Por conta da colonização, então nós também pode localizar o Brasil em relação com o idioma, né? Por conta da colonização europeia no continente americano, foi dividido então em duas partes, ou seja, a América Latina, né, que foi então colonizados por países, né, de idiomas neolíticos, ou seja, de origem latina, como Portugal e Espanha, né? Falo então o português e o espanhol, que são de origem latinas. Então, os países que foram tão colonizados por esses países se incluem então na parte da América Latina. E a América anglo-saxônica são países então de línguas inglesas e holandesas, tá? Existem algumas exceções, né, como a Jamaica e a Guiana, eles estão localizados, né, na América Latina, mas eles falam inglês. Já Suriname também é o mesmo exemplo, é um país que fala holandês, né, mas está localizado na América do Sul, tá? E o Quebec também é uma província canadense, mas que fala então o idioma latino, né, de origem então francês no caso. Maior parte do Quebec fala francês, que é de origem latina. Então existem algumas exceções, tá? Mas em modo geral é dividido então em duas Américas. A maior parte da Américas, né, é composta pela América Latina, né, que vem do México até ao sul da América do Sul, né? E a América anglo-saxônica, que engloba aqui Estados Unidos e Canadá. Então, nessa medida aqui, então, o Brasil está localizado na América Latina. Os extremos do Brasil, né? Ali fala, nas perguntas são quais são as dimensões do Brasil, né? Então, por conta da grande dimensão do Brasil, então existem diferenças, né, de norte a sul. Por conta dessa grande extensão, então existe uma diferença de climas, né, vegetação, tá? De norte a sul, né, questão então latitudinal, ou seja, referente latitude, lembrando que latitude é a distância, tá, de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, isso mesmo. Então, de norte a sul, vai ter cerca de 4.394 km. Essa é a medida aproximada, tá, de norte a sul do Brasil, dos pontos mais extremos. De leste a oeste, lembrando que longitude é a diferença, então, é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Então, de leste a oeste, né, o Brasil tem cerca de 4.309 km, tá? Aproximado. E com uma extensão territorial. Ô, professor. Oi. O Brasil tem cerca de 8 milhões, né? Tá travando, professor. Então, o Brasil tem cerca então de 8 milhões, né? 8.510 mil quilômetros quadrados, tá? Então essa é a extensão territorial do Brasil inteiro, tá? De área total. Então aqui tem os pontos mais extremos, né? Do ponto mais meridional ao ponto mais setentrional e dos pontos, né, mais oriental e ocidental. As latitudes, então, por conta aí da grande distância de norte a sul, né, pessoal, existe então uma grande diversidade de climas e paisagens naturais, né? Sendo então o Brasil é composto por vários tipos, né, de microclimas, né, sendo ele equatorial úmido, tropical, semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude e subtropical, tá? Então,